Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Um assunto bastante importante hoje. A gente sempre traz aqui, nesse espaço, nesse horário, essas personalidades que fazem a diferença. Hoje o assunto realmente é sério, é importante. A gente está vivendo uma época de conceituamento equivocado de certas informações. Na época do fake news, predominam as notícias e logo vêm os julgamentos. Muitas vezes precipitados, muitas vezes inconsequentes e sempre deixando marcas muito profundas, sempre prejudicando a imagem de pessoas e de instituições. É um fato bastante lamentável. No entanto, vocês vão sentir no decorrer da entrevista que eu vou fazer daqui a pouco, que a pessoa, o nosso convidado, deve algumas explicações sim, até porque tem uma inter-relação muito grande com a comunidade Timbó, desde 1911, quando veio aqui na condição de presidente do Vidas, Instituto de Assistência à Saúde, oferecer uma ideia, uma proposta, logo absorvida pela comunidade, principalmente da UA7, do Conselho Diretor do Hospital Oase, para administrá-lo diante de uma situação que era crítica, caótica e que pela primeira vez numa instituição centenária se falava em fechar. Pois bem, meu convidado de hoje é o Richard Chocek, diretor-presidente do Vidas Instituto de Assistência e que é o órgão mantenedor hoje, gerenciador, melhor colocando, do Hospital Oase. Richard, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui. Bom vê-lo livre, que afinal de contas o Richard no dia 12 acabou sendo conduzido para uma prisão temporária pela DEIC de Santa Catarina, Divisão Especial de Investigações Criminais, para em Florianópolis prestar depoimento sobre a sociedade que mantinha no Instituto Adoniran, um instituto do qual o Richard teria feito parte como sócio entre os anos de 2010 e 2011. Quero lembrar que o Richard, depois de 2011, incorporou-se totalmente, integrou-se à comunidade de Timbó. Bom, Richard, então é bom vê-lo nessa situação. Você está nesse momento tendo que dar muita explicação. Eu acho que a sociedade merece uma explicação. Se, afinal de contas, você chega a Timbó, pelo trabalho é reconhecido meritoriamente, e de repente você vai para a página policial e é conduzido pela polícia e logo se associou a alguma anormalidade, alguma anomalia. Então você deve explicações, eu gostaria que você usasse a página 2, meu programa especial, para olhar para os nossos ouvintes, nossos espectadores e dizer o que houve contigo. Carlos Henrique, bom dia primeiro, muito obrigado pela oportunidade, eu acho que ela é de oportuna. Eu usei toda essa semana para tranquilizar principalmente os nossos colaboradores, conselho diretor, não só do Hospital Oase, né, mas de outros hospitais que o Vidas hoje está à frente. São quantos? Hoje nós estamos à frente de 6 hospitais, mas chegamos aí a mais de 20 unidades de saúde em todo o estado de Santa Catarina. Então, onde impactou mais, sem dúvida nenhuma, foi Timbó, porque eu me tornei um timboense, foi a cidade que eu escolhi
para morar, é a cidade onde os meus filhos nasceram, é a cidade onde conheci minha esposa, onde eu tenho construído minha vida e não pretendo sair. E de fato eu acho que da minha boca a população, a sociedade, as pessoas que acreditam principalmente no Hospital e Maternidade Oásis, porque em momento nenhum se cita, se coloca, se investiga nem o Hospital e Maternidade Oásis, Carlos Henrique e ouvintes e as pessoas que nos assistem, muito menos o Instituto Vida, né? Porque hoje nós fazemos toda a operação do hospital no que condiz o operacional mesmo. A contabilidade do hospital ela é uma contabilidade própria que fica dentro do hospital. Nós apresentamos a prestação de contas todos os meses ao Conselho do Hospital e a membros da LASET. O nosso hospital hoje tem 2 auditorias externas, todos os anos, são auditores externos que vêm ao hospital, sem contar em auditoria de controle interno, auditoria de Ministério da Saúde, que a gente sofre durante o período para que as coisas estejam bem alinhadas. Certo. Então, em momento nenhum, na conversa que eu tiveram dúvida, até pelo controle que se tem em tudo isso. Você está dizendo aqui, então, nessa abertura da nossa entrevista, que as instituições, o Vidas, antes dele, o Hospital Oásis, não tem absolutamente a ver com o episódio? Não, absolutamente. E o que nos entristece é ter visto que algumas notícias vincularam o meu nome, o nome do Vidas e o nome do Hospital e Maternidade Oásis, que nada tem para esclarecer. Eu sim precisava esclarecer para fazer essa introdução que é tão esperada. Em 2010, o Hospital de Penha, e muita gente sabe que eu trabalhei no Hospital de Penha, foi a recuperação do Hospital de Penha que me trouxe para Timbó. Em 2010, o Hospital de Penha fechou suas portas. Eu tenho até hoje, desde 2005, 2004, uma clínica no município de Garuva. Eu tenho um ex-sócio, que tinha uma clínica no município de Joinville. E nós nos unimos e arrendamos o então Hospital de Penha, que estava fechado. E lá eu trabalhei durante mais ou menos 1 ano nesse hospital, na recuperação desse hospital. Antes mesmo do hospital fechar, Carlos Henrique, quando eles tinham a preocupação que ele já estava apontando o déficit, que ele estava apontando que ele iria fechar, foi criada uma associação chamada Instituto Adoniran de apoio ao hospital. Entendi. E a ideia é que essa associação, dada que o fechamento do hospital estava desenhado, ela assumisse o hospital e, como associação, tivesse algumas benesses fiscais e outra conotação e tocasse o hospital, porque município nenhum gosta de ter seu hospital fechado. Então, quando nós arrendamos o hospital em 2010, na época por R$5.000 mensais, nós fomos apresentados ao Instituto Adoniran, as pessoas do Instituto Adoniran, e fomos convidados a incorporar como membros, e daí houve uma eleição, eu, meu sócio e as nossas companheiras foram convidados, e houve uma eleição, e assumimos posições de diretoria, e isso fazia muito sentido. Então você era diretor do Adoniran, sócio do Adoniran também? Sócio do Adoniran também, viramos diretores do Adoniran, e o município, na época, o município de Penha, se empenhou também em fazer a sua parte para que o hospital não fechasse. Então nós reformamos todo o hospital, um hospital extremamente pequeno, demos toda a organizada no fluxo de gestão, que isso é uma coisa que eu sei fazer, né? É a minha profissão, é aquilo que eu faço, não na época lá, mas já tinha as minhas unidades de saúde que fazia isso. E formalizamos, Carlos Henrique, um convênio com o município de Penha, em 2011, enquanto eu ainda fazia parte da diretoria do Instituto Adoniran. Lá em 2011 foi firmado um convênio que trazia no seu escopo um valor de R$43.000 mensais, para trazer endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e mais 10 especialidades médicas para dentro do hospital, para realizar consultas e exames para o município de Penha. Então, nessa época, nós temos um convênio de R$43.000 mensais. Em março de 2011, por alguma situação de emergência ortopédica no município de Timbó, e eu não conhecia Timbó,
Eles acionaram o Hospital de Penha por saber que nós éramos fortes em ortopedia, e na época o secretário de saúde, Elson, depois de indicado por outros secretários, me ligou perguntando se nós não resolveríamos uma situação de um paciente de urgência. Eu mandei imediatamente a foto, ele mandou o raio-x, na época não tínhamos WhatsApp, mandou o raio-x físico com o motorista, para ser bem, estou sendo bem metódico explicando tudo, nós mostramos a radiografia, fizemos esse primeiro paciente de Timbó, e chamou a atenção a história do hospital, a recuperação dele nesse ano de 2010 para 2011. Do Hospital de Penha. Do Hospital de Penha. E nós fomos convidados para uma reunião aqui em Timbó, onde nós apresentamos a nossa metodologia de administração e por que Penha estava funcionando. E aqui estava quase fechando. E aqui estava quase fechando. Então nós fomos instados a montar um projeto para o Hospital e Maternidade Oase. Nós fizemos uma visita, montamos um projeto daquilo que podia ser feito, apresentamos para alguns empresários, na época encabeçado pelo seu Oswaldo Trisotto, o seu Adalberto Reder, apresentamos para algumas pessoas da OASET, para a prefeitura, eles gostaram, achavam que era possível, porque naquele momento já havia aqui em Timbó um movimento que eu conheci de empresários da própria imprensa, da comunidade como um todo, para não deixar que o hospital fechasse. Então em março nós aceitamos o desafio de iniciar os trabalhos aqui, no Hospital e Maternidade Oase, e eu me mantive ainda com o Hospital de Penha por quanto tempo? Por mais 4 ou 5 meses. Depois você não tem mais, a partir desse período, não tem mais vínculo com a Dona Irã. Chega um momento que a batalha a ser vencida em Timbó para botar o Hospital e Maternidade Oase e aquilo que nós traçamos como meta, que eu apresentei inclusive para a imprensa lá em 2011, não tinha mais como conciliar os dois hospitais. Então, em meados de 2011, na virada do segundo semestre, eu e meu sócio saímos do Hospital de Penha, entregamos, devolvemos o contrato de arrendamento daquele hospital, acertamos o que tinha que acertar, que o contrato previa, e me dedico exclusivamente às minhas clínicas, que eu tenho de antes, em outros municípios, e à recuperação do Hospital e Maternidade Oase. Confesso que por 2 ou 3 anos eu deixei inclusive minhas clínicas largadas para viver e respirar isso aqui. Richard, se me permite, eu queria fazer um intervalo, porque nós vamos também continuar, evidentemente, na segunda parte vai dar mais detalhes a respeito dessa situação toda, pois, afinal de contas, eu sei que tem quem está nos acompanhando quer algumas explicações ainda mais minuciosas. Nós vamos entrar. Eu estou sentindo aqui, nós não fizemos nenhum script, absolutamente nada, que o papo é direto, eu estou muito à vontade para perguntar o que eu quiser e aquilo que eu imaginar que o meu ouvinte quer saber a respeito dessa história. Rápido intervalo, em 2 minutinhos, estaremos de volta com Richard Chocek, diretor-presidente do Vidas, o órgão que administra o Hospital Oase de Timbó. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Meus amigos, a página 2, estou voltando aqui com Richard Chocek, diretor-presidente do Vidas, e como já vocês sabem, o instituto que dirige o Hospital Oase de Timbó, no dia 12 desse mês de junho, o Richard foi detido e levado a Florianópolis pela DEIC, para, na forma de detenção temporária, dar depoimentos lá. Ô Richard, queria que você falasse agora, abrindo esse segundo momento da nossa entrevista, o que a polícia queria com você? Vamos lá então. Eu acho que só é importante eu acabar a história, Carlos Henrique. Então, como foi falado no primeiro bloco,
nesse momento, em meados de 2011, nós saímos e nos dedicamos aqui. Certo. Mas deixamos um convênio vigente. Entendi. E para chegar no que a polícia quer comigo, eu preciso terminar esse primeiro bloco do convênio. Até 2011 nós saímos, deixamos um convênio vigente. Em 2012, depois que nós já não estávamos mais lá, o convênio rodou mais 4 ou 5 meses sem a nossa presença dentro. Até ali eu nunca percebi nenhuma irregularidade. Quando chega em 2012, e daí isso eu fui saber só depois de ser detido, esse convênio que era de 43 mil para 10 especialidades, ele passa para 85 mil reais mensais. Nossa. 85 mil reais mensais. Mas e se mantém as mesmas especialidades. Não há motivo aparente, não há mais consultas ou mais especialistas, e o convênio sai de 43 para 85, e me parece que em 2015 ele sai de 85 para 150, daí sim com algumas especialidades. Isso gerou dúvidas para a polícia, então? Isso, e daí a gente só sabe depois, no Tribunal de Contas chamou a atenção esse aumento do valor. O Tribunal de Contas entregou isso ao Ministério Público, que inicia uma investigação. Né? Tanto que a primeira fase, são 3 fases, fase 1, 2 e 3, e nós estamos especificamente na fase 1 da investigação, que é o início do convênio, do porquê, se havia necessidade na época. A fase 2 da investigação, que entra daí agentes políticos e alguns empresários da cidade de Penha, que na época eu não conhecia. Na fase 3 de quebra de sigilo bancário e tal, e daí entra também o município de Itapema, onde o Instituto Adoniran também trabalhou. Bom, no dia 12, dia dos namorados, às 6 horas da manhã, Carlos Henrique, acordamos com a campainha, acordei com a campainha tocando, logo olhei pelas câmeras e vi que era a polícia, tranquilizei minha família, imaginei, as duas coisas que eu imaginei, que tivesse acontecido alguma coisa no hospital, ou que alguém tivesse, eu moro do lado do mato, que alguém tivesse no mato, alguma coisa assim. Prontamente tranquilizei que a polícia estava ali, abri o portão, a polícia me informou, sempre de maneira muito gentil, em momento nenhum me tocaram, gritaram, espancaram, eu não vi armas dentro da minha casa. Eles falaram que tinha um mandato de busca e apreensão na minha casa. Naquele momento eu percebi que a coisa era séria. É claro que fiquei assustado, como qualquer um ficaria assustado. Me perguntaram onde era o escritório, então subiram até o escritório, principalmente, revistaram toda a minha casa, evidentemente, mas focaram principalmente no escritório. E eu vi que eles mexiam em muitos documentos, e eu estava quieto assistindo tudo aquilo, até o momento que eles me pediram por documentos do Instituto Adoniran. Foi o momento que eu pude falar e dizer, olha, eu trabalhei no Instituto Até então Adoniran. Você não sabia? Eu não sabia exatamente. Nem sabia que estava sendo investigado? Eu sabia porque em 2017, eu recebi uma intimação do Ministério Público de Contas, dizendo que teria que ir ao Ministério Público para falar alguma coisa sobre o convênio. Como eu fiquei um período muito curto, nem advogado, eu vou a Florianópolis constantemente, não tinha um horário determinado, só pediram para que eu passasse lá, passei, e a história que eu falei lá foi exatamente essa mesma, até não sabendo do acontecido. Né? Olha, em 2011 nós tínhamos um convênio, firmei o convênio com o município, em meados de 2011 eu saí, fiquei 30, 40 minutos lá conversando com o promotor, fui para minha casa e não fiz relação a uma possível investigação, até porque não tinha nada para esconder, para temer, tanto que fui... Você tinha documentos da Adoniran em casa? Não tinha documento algum, então eles me pediram, falei, olha, vocês podem procurar, eu posso lhes auxiliar, mas não existe documento da Adoniran, porque não faz sentido, eu estou há 7 anos fora dessa entidade, então abri toda a minha casa. O que levaram da minha casa foi documentos da minha empresa, né? Nem do Instituto Vidas, nem do hospital, de nada disso, documentos da minha empresa, que são aqueles arquivos mortos que tu tem da empresa, que o contador manda, tu guarda todo ano. Isso foi levado, eles juntaram tudo. Até esse momento eu não sabia que havia um mandato de prisão aberto em meu nome. Então depois que carregaram tudo, me trouxeram para dar ciência de que eu seria detido, levado até lá, e que havia um mandato de prisão de até 5 dias, né, uma prisão temporária de até 5 dias para mim. Saí de casa muito tranquilo, Fui encaminhado, eu e mais 4 pessoas, para a DEIC de Florianópolis. Eu fui a primeira pessoa a chegar lá.
não fui tratado com hostilidade de maneira nenhuma, fui encaminhado à cela, onde fiquei aguardando, o meu advogado já estava lá, eu liguei para as pessoas da minha família, pude ligar, pude avisar, pude orientá-las para onde eu ia, então foi tudo muito tranquilo. É claro que não é confortável, mas eu estava muito forte, muito tranquilo com relação a tudo isso. Naquele primeiro dia ninguém foi ouvido, porque daí houve uma coletiva de imprensa e as pessoas foram chegando, 4 pessoas ficaram no DEIC, o restante das pessoas foram, me parece, para a penitenciária de Itajaí, ex-prefeito e as outras pessoas foram para Itajaí. Eu fui a primeira pessoa a ser ouvida, então fui ouvida já no dia seguinte, de manhã. Eu já fui ouvido pelo delegado, quem estava ali, eu e os outros 2 fomos ouvidos, com exceção do Nilson, que foi ouvido depois. Naquele dia o delegado foi até Itajaí para interrogar principalmente as mulheres. Havia uma pressão muito grande pela liberdade daquelas mulheres que não tinham envolvimento nenhum. Então, logo no dia seguinte que ele ouviu as mulheres, já na sexta-feira, isso de manhã, né, já saiu o alvará de soltura, e a gente foi, tanto que existem 7, 8 pessoas que estão presas até hoje, né, ainda para esclarecimentos e as investigações mais profundas. Hoje não tem nada, a minha grande preocupação, por ser leigo nisso, né, bom, agora então eu sou réu primário, o que eu sou? Fui tranquilizado, inclusive, pelo delegado. Não tem nada? Não existe hoje acusação alguma, eu não tenho nome sujo na justiça, eu não tenho problema com polícia, né, não existe nada. Isso é a primeira coisa que tranquilizou. É lógico que as investigações vão continuar. E por que eu fui detido? Porque o período da investigação é de 2011 a 2016. E no início do convênio, mesmo sem indício de alguma irregularidade, o nome da diretoria estava lá. Tanto é que aqueles 4 que estavam com o nome na diretoria naquele período estão todos em casa, foram detidos, mas já estão todos em casa, tocando a vida com suas famílias. Uns, como eu, encarando de maneira melhor, outros nem tanto. A gente tem acompanhado o sofrimento, e quando falo de sofrimento eu me preocupo com meus colaboradores, com os meus familiares. Eu sou forte, né? A gente consegue, eu saio muito fortalecido disso. E algumas pessoas ainda estão presas, mas o que me levou até lá foi o fato de eu ter o nome por alguns meses dentro de um convênio que durou 6 anos, 5 anos, e que eu fiz parte nos primeiros meses, enquanto ainda não havia indícios, né? Tanto que alguns meses depois que eu saí, que esse valor dobrou. Ô Richard, a gente está vivendo, como eu fiz essa colocação na abertura da nossa entrevista, uma época em que, se você vai para a mídia, se você aparece sob algum tipo de suspeição, é difícil contornar, como se fosse jogar papel picado num ventilador e tentar resgatar cada pedacinho. A gente sabe que é muito complicado isso. Logo, quando o seu nome apareceu na lista das pessoas detidas, vieram os mais diferentes e incríveis comentários de pessoas que hoje acham, através do dispositivo que dá a rede social, de julgar as outras. E sem se inteirar muito da situação. Lamentavelmente isso acontece em vários níveis. E logo que você é detido, seu nome é associado, ou melhor, era associado o nome do Hospital Oasi e do Instituto Vidas àquela pessoa que estava detida. Queria saber de você como resgatar essa credibilidade que sempre teve, até porque os grandes parceiros do Vidas e do Hospital Oasi são os membros da sociedade timboense, a comunidade Timbó. Como resgatar isso? Qual é a tua preocupação em relação a isso? Carlos Henrique, a preocupação é bastante grande, né? Eu não me preocupo hoje em blindar meu nome, né? As pessoas, apesar de nas redes sociais haver comentários, mas esses comentários são principalmente de pessoas que sempre foram contra ao Hospital e Maternidade Oasi, que sempre foram contra a esse projeto. Contra por quê? Se a gente vê um avanço tão interessante do hospital. Carlos Henrique, nós temos aí uma situação política,
do qual eu não faço parte. Nós conversávamos aqui nos bastidores desse sábado, né? Tem uma questão política e tem uma questão que a ascensão do Hospital e Maternidade Oase tirou muitas pessoas do Hospital de Timbó da zona de conforto. E essas pessoas, notadamente, é só aqueles comentários, são essas que tentam instigar. Então, o meu nome, Carlos Henrique, a minha grande preocupação é, à medida que os meus filhos forem crescendo, que eles entendam perfeitamente a situação. Então, uma das primeiras preocupações, sim, dentro da minha casa. Né? É a família. Da minha casa, é a família. Eu preciso cuidar muito bem disso. Então, essa é a primeira preocupação. E eu trabalhei muito, Carlos Henrique. Nós somos uma das melhores cidades do país para se viver. Nós aparecemos frequentemente em noticiários por essa qualidade. Não sozinho, mas em conjunto com a sociedade organizada, prefeitura municipal, vocês da imprensa, empresários, conselho diretor, senhoras Lazete, nós temos um dos hospitais com melhor fluxo, com melhor, se não melhor atendimento, porque nós temos que melhorar sempre, mas com belo custo-benefício, atendendo não só Timbó, mas toda uma região. E eu faço parte disso. E ninguém vai conseguir rasgar isso, Carlos Henrique. Ninguém vai conseguir. Porque a minha rotina desde sexta-feira em Timbó, ela tem sido normal. Os mesmos lugares onde eu frequento com a minha família sábados e domingos, eu estava lá. E o que me preocupa é que para mim ninguém fala nada. Mas ele vai falar para o colaborador do Hospital e Maternidade Oase que precisa ter tranquilidade para trabalhar. Então a questão da imagem, eu não acredito que Timbó vai deixar arranhar, até porque não tem nada a ver, né? Não existe a identidade do Hospital e Maternidade Oase. Eu não acredito que qualquer um tenha coragem de levantar uma pedra contra os empresários que aqui dentro trabalham graciosamente e vêm dando seu sangue e o seu tempo para estar junto dessa instituição. Eu não acredito que qualquer timboense vai levantar uma pedra contra as senhoras do Ozete, contra a comunidade luterana. Então eu acho que o que riscou foi a imagem daquelas pessoas que tentaram associar o Hospital Oase com alguma coisa. Eu acho que em momento nenhum as pessoas de bem, as pessoas sérias que nos assistem, que nos ouvem, elas têm que estar muito tranquilas com relação ao Hospital Oase. Você está usando a mídia exatamente para fomentar isso, ou seja, preservar a imagem da instituição, vidas, enfim, e dizer que tudo continua, afinal de contas, foi um processo delicado, mas é preciso dar sequência, o hospital não pode parar. Você tem feito contatos pessoais com esse pessoal que apoia. A gente sabe que tem um grande empresário de Jaraguá do Sul que sempre foi um grande filantropo e escolheu essa unidade, o Hospital Oase, para direcionar os seus recursos financeiros e beneficiar toda a nossa comunidade aqui. Esse tipo de contato, você está fazendo, não? Sim, Carlos Henrique. Então, os contatos foram divididos da seguinte maneira. Eu tive uma reunião na segunda-feira logo cedo com os funcionários do Vidas, para tranquilizá-los e principalmente passar essa força para que eles conseguissem aguentar na rua. Sim. Né? Com a coordenação toda do Hospital e Maternidade Oase, com os médicos do corpo clínico e com o conselho diretor do Hospital e Maternidade Oase. Eu precisava dar primeiro, tanto que eu pedi esse tempo para a imprensa para que eu pudesse manifestar, porque o meu compromisso com essas pessoas que sempre acreditaram em mim é do tamanho de Timbó. É do tamanho de Timbó. E eu tenho uma lista, sem dúvida nenhuma, de pessoas, empresários, filantropos, alguns que eu já entrei em contato, alguns que eu não entrei em contato ainda, mas que no decorrer dessa e da próxima semana vão receber minha visita pessoal para que eu possa sentar, explicar e que principalmente, Carlos Henrique, a minha página só vai ser virada depois de inquérito instaurado, para que as pessoas vejam essa finalização lá no final. Entendi. A gente tem a comunidade participando com a retenção de certos valores na conta de luz, a gente tem a comunidade sendo chamada e muito participativa quando é para pagar a vista e IPTU, para direcionar recursos para a construção da UTI neonatal. Foi assim com a UTI adulta, para a sua viabilização.
Esse tipo de situação te preocupa? Porque houve muitas ameaças, vou tirar o dinheiro, agora não vamos contribuir. Teve gente que interpretou que o hospital estaria associado ao problema seu, pessoal. Absolutamente, Carlos Henrique. A gente falou sobre isso também. O envolvimento nesses eventos que o hospital eventualmente faz, e são vários, né? Sempre foi para o Hospital e Maternidade Oase um termômetro para saber do envolvimento da comunidade. Claro. E diga-se de passagem, o Hospital e Maternidade Oase ele tem um patrimônio vinculado ao ASET e à comunidade luterana, porém ele é da comunidade. Claro. Efetivamente a comunidade que o usa. Nós temos um compromisso agora, dia 30, de entregar as pizzas. São quase 4.000 pizzas. São promoções que vocês sempre fizeram com a comunidade, né? Nós temos o baile do Oase, nós temos em novembro o Hot Dog, que foi instituído pelo Padre Carlão, e que vai continuar agora essa parceria, e nós vamos continuar fazendo. Eu vou estar em todos os eventos, dando a cara para bater, recebendo as pessoas que contribuem e sempre contribuíram. Eu vi uma frase, inclusive numa entrevista de um dos nossos conselheiros no conselho diretor, que não resta qualquer dúvida para a comunidade timboense. Se a comunidade timboense tem alguma dúvida de onde está o dinheiro da comunidade, o dinheiro que vem para aplicar no Hospital Oase, é só passar aqui na frente do Hospital Oase, Carlos Henrique, e olhar. Não precisa nem entrar, é só olhar para ver que a nossa UTI neonatal está sendo construída, para ver que a nossa UTI adulto está construída, funcionando e salvando vidas. Apesar de tanta gente, eu não entendo por que, ter torcido contra. Apesar de eu ter pego uma bandeira com meia dúzia de pessoas atrás de mim, acreditado, apesar do Estado não ter nos pagado a princípio, a UTI está aí, funcionando, nós estamos recebendo, ela está salvando vidas. Vamos continuar essa conversa já, fazer um intervalo. Eu estou entrevistando aqui na página 2, esse sábado pela manhã, o Richard Chosek, diretor-presidente do VIDA, Instituto de Assistência à Saúde, e que é o órgão que administra o Hospital Oase de Timbó. Uma paradinha, 2 minutos, já estaremos de volta. Meus amigos que estão acompanhando a Rádio Página 2, queria fazer uma chamada especial. Vocês são de fora aqui da nossa cidade, venham conhecer Timbó. Nós aqui a chamamos de Pérola do Vale, pois é uma joia de fato. Nós temos assim, só para aguçar o seu interesse, locais maravilhosos. Venham pedalar por aqui, é aqui que começa o cicloturismo, para o Brasil todo, considerado um dos melhores circuitos do mundo, inclusive. Venham visitar os nossos parques, locais para as crianças. Nós temos o Morro Azul, uma visão fantástica, o nosso Jardim Botânico, as áreas dos parques centrais, são 2 praças maravilhosas, e um estilo de vida que é todo próprio, que é todo nosso. Isso é Timbó, uma cidade para todos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Horn Auto Center, seu carro é seu patrimônio, cuide dele com quem entende do assunto. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale, a vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Eu estou voltando aqui com Richard Chosek, nossa personalidade convidada para a entrevista desse sábado, aqui na Rádio Página 2. Hoje, numa forma de esclarecimento importante, esse cidadão foi detido pela Polícia Civil de Santa Catarina, prestou depoimento em Florianópolis, depois liberado. Isso causou impacto. Vocês que não são aqui de Timbó, vocês não fazem ideia do impacto que isso causou aqui, em razão de que a Sociedade Unida salva, juntamente com vidas, o Hospital Oase, e tudo isso repercutiu muito.
E a rede social, ela funcionou para o bem e para o mal, lamentavelmente. Muitas das indagações ou das colocações foram prejudiciais à imagem do hospital e do instituto e, por consequência, da própria cidade. Isso tudo fez com que nós, da página 2, procurássemos o Richard para saber dele o envolvimento nessa questão que ele já explicou no nosso primeiro bloco. Richard, queria saber de você, sinceramente, não se trata somente da figura do Richard, não é você, o cidadão Richard Chaussec, envolvido. De repente, através da rede social, envolveu-se duas instituições, o Vidas e principalmente o Hospital Ásia. Diante disso, como vocês se comportarão juridicamente? Eu queria saber se as pessoas que denegriram a imagem, e ela foi denegrida de fato, de que forma isso vai acontecer? Uma abordagem, vocês vão chamar a responsabilidade ou passar um pano por cima? Não, absolutamente, Carlos Henrique. Nós estamos falando aí de vários empresários que compõem o conselho diretor do Hospital e Maternidade Oase. Nós estamos falando da Oasete, que é mantenedora do hospital. Nós estamos falando de 240 funcionários que trabalham dentro dessa casa. Nós estamos falando do Instituto Vida, que gere mais de 40 serviços de saúde. Nós teremos nosso jurídico do hospital, junto com o jurídico do Vidas. São 3 jurídicos distintos trabalhando. Ele já tem todos esses prints, todos esses comentários. E eu acho que a liberdade da pessoa de me criticar, que eu fui preso, que eu nunca gostei dele, eu acho que ok, né? Eu não ter comentários que eu ia todos os meses para o exterior e para Disney. Gente, eu não tenho nem passaporte. Agora, quanto a mim, não me preocupa muito, mas há um consenso de conselho diretor, Oasete, Hospital e Maternidade Oase, Vidas e Richard, que, dadas as proporções, né, nós representaremos sim todas essas pessoas judicialmente naquilo que mancha, que arranha a imagem. Vão ser interpeladas as pessoas que, sem de certa dúvida forma... nenhuma, acho que não cabe, porque quando uma pessoa agride o Hospital e Maternidade Oase, ela agride toda a Timbó. Eu só queria saber, vocês, logo que isso aconteceu, eu acompanhei, de certa forma, não posso dizer que não, notas oficiais, notas de esclarecimento, tanto do Vidas quanto do Conselho do Hospital. Logo de cara, de certa forma, tentou-se neutralizar qualquer respingo disso para as instituições. Mesmo assim, as pessoas ainda fomentaram, compartilharam e ainda colocaram suas posições. O engraçado, Carlos Henrique, é que mesmo com a nota oficial, e depois eu só fui ver isso depois do Hospital Oase, por exemplo, e do Vidas, que não é só o Richard, existe uma gama de pessoas por trás do Richard, tinham pessoas que deixavam a nota lá embaixo e faziam um grande estardalhaço com uma foto do hospital e o nome do hospital e vinculando em verdades. Então isso nos entristece muito, porque, como eu te falei, mesmo vendo e lendo e assistindo os comentários, e principalmente de pessoas que nós já esperávamos, sem dúvida nenhuma, as pessoas que demonstram apoio e que a gente pede para não se manifestar na internet é muito maior, mas é muito maior mesmo. As pessoas que acreditam, que fazem parte. Por isso que você disse que saiu fortificado da situação? Cara, eu saí muito forte pela certeza que tinham pessoas cuidando das pessoas aqui fora, porque eu tinha certeza que eu tinha um jurídico atuando, porque eu tinha consciência tranquila que eu não devia nada, mas principalmente, Carlos, porque eu saio de Florianópolis e eu não preciso sair correndo para mudar nada, nem um processo de trabalho. Então eu aprendi lá como não se faz. Eu tive acesso a tudo que foi feito de errado e eu de fato me assustei. Então eu volto com muita tranquilidade de como nós cuidamos do recurso público, de como nós prestamos a conta, de como nós aplicamos. Então isso me deixou muito tranquilo, porque eu não preciso voltar. Tu entrasses hoje aqui e tu não vê movimentação nenhuma de papelada de alguém mexendo com alguma coisa. Nós não precisamos trocar uma folha sequer
das nossas prestações de conta que já aconteceram e muito menos das futuras. Então isso me tranquiliza muito, me deixa muito forte de saber que nós estamos no caminho certo. Você se indignou com alguns setores da imprensa. Por quê, Richard? Carlos Henrique, eu sempre fui muito bairrista, assim como eu sei que você o é. E quando a gente vem morar numa cidade, eu morei em cidades como Joinville, uma cidade do estado, e quando a gente vem morar em Timbó, a gente aprende a se apaixonar por Timbó, eu sei que tu veio de fora também. Eu aprendi a ser bairrista aqui. Então a gente compra nas lojas daqui, a gente consome dos supermercados daqui, corta o cabelo aqui, faz muita coisa fora, pouca coisa fora. E a imprensa aqui também é bairrista. Existe esse sentimento de timboense de blindar Timbó, né? E notícias que não são boas, não são boas, mancham todo. E daí o meu sentimento de, em algum momento, ter levado o nome de Timbó para fora. O que me entristece, Carlos Henrique, é que quase toda a imprensa, as pessoas que moram aqui e que se utilizam do serviço do Hospital e Maternidade Oase, conhece a história do Richard, que é muito pequenininha, conhece a história do Vidas, que é muito pequenininha, conhece a história do Hospital Oase, que é grande, que tem 80 anos, e conhece a história de Timbó. E o que me deixou muito triste é que, de repente, alguém vem de fora para a nossa cidade, não conhece a história do Richard, não conhece a história do Vidas, que são pequenas, não conhece a história do Hospital e Maternidade Oase, não conhece a história de Timbó, não procura conhecer e tomar conhecimento de quem é Timbó, quem é o timboense, que amor é esse, que amor é esse. E de repente fica instigando de forma desrespeitosa, inclusive um membro do conselho diretor que se presta a prestar esclarecimento, que em todas as perguntas, em todas as notas, fica tentando. Então esse tipo de imprensa, esse tipo de pessoa, eu acho que não cabe na nossa Timbó. Não conhece a nossa história de timboense. Em momento nenhum tentou preservar o hospital, tentou preservar as senhoras Vazete, tentou preservar o conselho diretor. Isso me entristece muito. Não como Richard, Carlos Henrique, diretor do Vidas e administrador do Hospital Oase. Como cidadão de Timbó. Saber que alguém vem de fora e tenta fazer um trabalho para distorcer. Isso me entristeceu muito, Eu pude deixar isso explícito e tu sabes que eu sempre falei o que eu sinto, eu sempre falei o que eu tenho vontade de falar, eu nunca escondi isso, e isso eu acho que causa alguma resistência, e principalmente por essa pessoa ser uma pessoa que tem conhecimento de causa, uma pessoa que tem passagem pela política, que tem passagem por secretariado, que faz parte de um partido político, e sabe que com qualquer um, pode acontecer isso. Sabe que com qualquer um pode acontecer isso. Às vezes porque respinga por causa de uma ação de outra pessoa. Então isso me entristeceu muito. Como eu não sou o primeiro empresário de Timbó radicado aqui que tem esse tipo de problema. Outros empresários de Timbó, não da área de saúde, tiveram esse problema, esclareceram e vieram para casa. Hoje a gente ainda tem a questão que a condução coercitiva ela não existe mais. Claro. Porque existe, né? Nem todas as pessoas seriam presas, algumas seriam conduzidas para prestar esclarecimento e voltar, né? Eu não entendo. Agora você já está citando a detenção temporária. Que a prisão temporária foi convertida, eu fui lá, prestei, fiquei 72 horas, não me envergonho, saí muito forte, muito tranquilo. E mais ainda... Você esclareceu qualquer dúvida para a polícia? Sim. O período que eu fiquei é muito pequeno, né? Tanto que na sequência houve um bate-papo de eu poder entender como era a prestação de contas e me perguntarem: cara, tu é um cara que faz isso, que trabalha em hospitais,
Você lamentou para a polícia o fato? Por que vocês não me convocaram? Eu vim aqui ou mandava documentos ou dava explicação. Sim. Você não lamentou o fato de ele estar envolvendo você, que logo teria, você sabe disso, seu nome associado ao Hospital Ásia? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que eu fui uma das primeiras pessoas, né? Só teve a gente, falava lá o menino do restaurante que entregava marmitas. O que tem a ver? Que acabou detido também, ficou preso também. O menino entregava marmitas. E ele foi preso também, não estava em diretoria nenhuma, ele ficou preso também, porque ele entregava marmitas no hospital. Em algum momento de uma ligação telefônica falaram que possivelmente eram mais marmitas do que de fato ele entregava. Então esse menino também estava lá, nós fomos... Prestou esclarecimento. Tanto que nós estamos na rua e existem algumas pessoas que estão presas ainda. Richard, você foi cobrado pelo conselho diretor do hospital, pelo corpo clínico, afinal de contas todos ficaram perplexos diante da sua detenção? Carlos Henrique, eu não fui cobrado, tanto que mesmo no período que eu estava lá eu já tinha gente da diretoria na imprensa tranquilizando toda a população, eu não fui cobrado. Mas é claro que eu sentei e prestei todos os esclarecimentos, né? Eu não vi nos olhos de ninguém dúvida. Eles só queriam entender o porquê. E o porquê eu estive dentro de uma diretoria durante alguns meses, num período que existe um convênio, e no meu período nós temos uma regularidade. E no final do ano desse período que eu tive, quando nós 6 meses que nós estávamos lá, dobrou o preço e daí desencadeou todo esse... Você insinuou, isso não, você colocou há instantes, de que quem quer conhecer o investimento feito no Hospital Ásia, basta que passe de frente a Rua Germano Brandt Sênior, olhe para o hospital e constate aqui um prédio modificado, um hospital que se desenvolveu bastante em termos de espaço físico e que tem agora a UTI, que vê uma obra sendo edificada, que é a UTI neonatal. Quanto era e de quanto é o patrimônio do Hospital Ásia hoje? Você tem uma ideia? Carlos Henrique, contabilmente, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas nós devemos ter nesse período mais que triplicado o patrimônio do Hospital Ásia, isso eu tenho certeza. Eu vou errar se eu tentar te quantificar aqui, porque eu não lembro de cabeça realmente. Mas já que tu fala do patrimônio, uma coisa muito importante de se falar é que o patrimônio, sim, ele é do Hospital Ásia, sim, das Senhoras do Ozete e, consequentemente, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Mas existe uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que no estatuto do Hospital e Maternidade Oásis tem uma cláusula que diz, Carlos Henrique, que em caso de extinção, o patrimônio líquido do hospital precisa ser doado a uma entidade congênere, justamente para que o serviço prestado para a comunidade não pare. O que isso quer dizer? Que se o Hospital e Maternidade Oásis quebrar, o patrimônio precisa ser passado para uma outra entidade. Não pode ser vendido. Ele precisa ser passado para uma outra entidade para que essa entidade dê a sequência. Isso é estatutário. O que isso quer dizer, Carlos Henrique? Que o hospital não é do Richard, não é do Vidas. Que o hospital está em posse da Oásis, está em posse do conselho diretor, está em posse da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, mas primordialmente quer dizer que o hospital é da comunidade e para a comunidade. Então, se tem dinheiro investido aqui, se tem prédio, se a gente passando aqui na frente, eu não quis me referir só aos prédios, se a gente vê toda essa movimentação, é porque o dinheiro está aplicado no cidadão, e esse hospital é de vocês. Esse hospital é da comunidade. Ele não está aqui para fechar, ele não está aqui para ser vendido, ele não está aqui para passar de mão por mão. Numa hipótese que o hospital estivesse de posse não da igreja, não da Ozete, mas do Vidas. Se o Vidas fosse embora, obrigatoriamente ele tem que pegar o hospital e passar. Coisa que não está, não existe isso. Nós estamos aqui como administradores operacionais. Nós cuidamos da operação do hospital. Qual é o lucro que o Vidas tem ao fazer a gestão do hospital? Carlos Henrique, não vou falar de lucro. Eu vou falar de valor repassado ao Instituto Vidas. Certo. O Vidas recebe hoje R$20 mil pela gestão do Hospital e Maternidade. 20 mil por mês. 20 mil reais mensais. Certo. Com o compromisso de fazer com que o hospital
funcione e seja superavitário. Né? Bom, mas parece um valor tão grande. Para chegar na minha sala, tu passou por toda uma estrutura. A gente só consegue trabalhar dentro desse valor porque nós estamos dentro de outros 6 hospitais. Entendi. E isso é diluído. Entendi. Tá? Se a comunidade procurar, ninguém, nesses 7 anos que eu estou à frente do Hospital de Maternidade Oase, vai encontrar uma nota de combustível do meu carro, mesmo fazendo correrias para o Hospital de Maternidade Oase, que o Oase pagou. Não tem isso? Não tem isso. Porque o Hospital Oase paga, nem sempre, eventualmente, são algumas passagens aéreas para ir, isso é contratual, para mim ir a Brasília. Mas ainda assim, em 50% dos casos, quando eu vou resolver não só coisas do Hospital Oase, isso é absorvido por nós. Você me disse numa entrevista no passado de que você, além de aprovar o Sistema Único de Saúde, o SUS, você disse assim, mais ou menos, eu quero sempre ter o SUS, quero sempre trabalhar para o SUS. Ainda, muito embora as tabelas sejam muito ultrapassadas e há atrasos no repasse dos recursos públicos, ainda você sustenta essa posição? Sustento, Carlos Henrique, e explico por quê. Ela é muito contraditória às vezes, né? Então, de fato, nós temos nós temos uma tabela que é deficitária, desde 91, que ela não é reajustada, né? Basta pensar que uma consulta médica é R$10. Nós temos uma tabela muito deficitária, sim, e lutamos, sim, para que essa tabela melhore. Nós temos os atrasos, que é o nosso principal problema, né? Os atrasos incomodam muito, mas nós temos uma coisa, Carlos Henrique, que são as benesses de atender o SUS. Por exemplo, benesses. As benesses de atender o SUS. O SUS se atende em volume, daí qualifica-se o volume que nós temos aqui. Entendi. Ninguém, nenhum empresário, se aproximaria doando alguma coisa para o hospital se nós não atendêssemos SUS. Certamente o empresário que passou por aqui, montou nossa UTI, que doou o nosso tomógrafo... Não daria para uma instituição privada. Né? Não daria para uma instituição privada. Claro. Uma outra questão que nós temos com relação a isso é a nossa imunidade tributária. Sim, uma O entidade hospital ele tem... o custo tributário dele é muito menor. Entendi. E isso só se dá, Carlos Henrique, porque nós atendemos o SUS. Se nós recebemos uma emenda parlamentar para ter o nosso aparelho de raio-x digital, é porque nós prestamos o serviço para o SUS. Plano de saúde algum vai trazer um aparelho, qualquer que seja, aqui para dentro do Hospital de Maternidade Oase. E o SUS é tão generoso, Carlos Henrique, que ele traz para você um aparelho e diz que você pode atender naquele aparelho 40% de particular e convênio, que é justamente para compensar a tabela deficitária para dar um certo fôlego para que a gente busque equilíbrio. Então, administrar o hospital é uma questão de equilíbrio. Então, o SUS me doa um equipamento, o empresário me doa um equipamento, e nesse equipamento eu tenho compromisso ético e moral com o empresário de atender SUS, formal com o Ministério da Saúde de atender SUS. Mas ambos me deixam um livre e outro num percentual livre para dizer, atendam particular e convênio. E daí a gente busca isso e equilibra. E eu sempre fui muito claro com isso. Certo. Quanto é que a UTI injeta? Quando criada a UTI, ela passou a injetar um recurso do Ministério da Saúde. Qual é esse valor, Richard? O recurso repassado para a UTI hoje, especificamente, é de R$293 mil mensais. Que o Ministério da Saúde aplica. Mas todo esse envolvimento SUS e particulares, isso deixa o hospital superavitário ou não? Hoje nós temos um hospital equilibrado. Equilibrado com muita dificuldade. Por quê? Nós abrimos a UTI e o nosso próximo passo é ter a alta complexidade. Passou agora na CIR, que são os gestores intermunicipais de saúde da nossa região, a possibilidade de nós fazermos cirurgias ortopédicas de alta complexidade. O que é isso, Carlos Henrique? É coluna, é prótese de joelho, são os grandes traumas. Nós pedimos habilitação também, Carlos Henrique, para cirurgias oncológicas. Além da questão social, nós temos a questão de remuneração. E pedimos também a habilitação
para as cirurgias de obesidade, as chamadas cirurgias bariátricas, para fazer esses 3 procedimentos pelo SUS. E daí nós passamos a ser um hospital de alta complexidade, onde nós acreditamos que nós conseguimos o equilíbrio e a tranquilidade. A UTI é o caminho para que isso aconteça. A neonatal acrescenta também parte desse plano que vem aí. Para alta complexidade em materno-infantil, que é o nosso próximo passo. Sem contar a tranquilidade, né? Nós tivemos esses dias atrás aí, e acontece quase toda semana, que o neném nasce aqui e precisa ser encaminhado. Ou às vezes a gente não fica nem com a gestante aqui, porque provavelmente vai precisar de uma UTI neonatal quando, como é o caso dos prematuros, por exemplo. Tá. Em 2 minutinhos eu volto para encerrar a entrevista com o Richard Chosek, diretor do Vidas, que é o órgão que administra o Hospital Oase de Timon. Rápido intervalo, já estaremos de volta. Queria chamar a sua atenção sobre essa questão relacionada à saúde. Timbó tem algo muito especial, que é o seu serviço de saúde. São as unidades de saúde por onde começa todo o processo de atendimento, são os médicos e as suas equipes que vão às casas atender as pessoas que precisam, toda a estrutura de uma policlínica das mais complexas, toda a estrutura do Hospital Oase. Assim é tratada a saúde em Timbó, para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Meus amigos, então agora a última parte do programa Carlos Henrique desse sábado. Eu estou fazendo a alocação aqui da sala, do escritório do Richard, no Instituto Vidas, que é localizado junto ao Hospital Oase de Timbó, pedindo que ele esclarecesse toda essa pendenga envolvendo a sua detenção no dia 12, sua liberação depois, seu depoimento dado à DEIC, e toda essa polêmica criada em cima daquilo que as pessoas logo foram tratando de julgar e envolver o Hospital Oase e o Instituto Vidas, o que trouxe um enorme prejuízo, tanto que a semana toda Richard, me parece, de tentar juntar aqueles papéis que eu coloquei antes, que foram por ventilador e que é difícil juntá-los. Sem dúvida nenhuma, quero dizer. Não pela desconfiança das pessoas que trabalham comigo ou dos municípios que eu trabalho, mas principalmente por essa distorção dos fatos, né? A dúvida pairava, mas a distorção dos fatos foi muito grande. Todos os projetos estão de pé, os projetos elencados anteriormente. Carlos, bola para frente? Nós temos até final de 2020 para deixar o nosso hospital pronto. A UTI neonatal fica pronta quando? A UTI neonatal, nossa pretensão é deixá-la pronta até o final deste ano, a obra física, e daí todos podem ver que as paredes já estão sendo fechadas. Por dentro é mais complexo, a obra dentro demora muito mais, porque são gases, são rede, ar-condicionado, enfim. Mas nós queremos deixar essa obra física pronta até o final do ano. A gente teve aí alguns atrasos, alguns problemas. Então, talvez até o primeiro trimestre de 2019 a obra física. Sim. E daí nós já temos alguns equipamentos que já foram comprados, doados mais uma vez. Já foram? Pelo mesmo Anjo da Guarda? Foram comprados, doados mais uma vez pelo mesmo Anjo da Guarda. Então, todos os 10 respiradores, isso custou quase R$600 mil, já foram doados, já estão comprados, estão com processo de importação, isso demora um pouco, então tem que comprar antes mesmo. Então, já foram doados, e outros equipamentos que já foram comprados e estão no processo de importação vindo para cá. Nós gostaríamos de que o ano de 2019 fosse o ano da abertura
da UTI, mas nós sabemos que, então, nosso compromisso é deixar a obra física até o primeiro trimestre de 2019, vai faltar alguma coisinha para acabar. Nós temos o compromisso de mobiliá-la e fazer, e daí a importância do nosso baile, da nossa pastelada, do IPTU, principalmente do apoio do IPTU, para que a gente possa deixar isso pronto. E daí depende daquele trâmite de Secretaria de Estado da Saúde, de Ministério da Saúde, a burocracia que ela efetivamente comece a trabalhar. Ô Richard, para terminar, você se diz um especialista na gestão hospitalar. Você disse ainda há pouco que é o que sabe, que gosta de fazer. Que classificação você daria ao Hospital Oasi a partir do momento que ele agora, paginado, UTI, adulto, neonatal a caminho, essas solicitações que você acabou de anunciar aqui para exames e intervenções de alta complexidade, que hospital nós teremos em 2020? Carlos Henrique, vou te falar tecnicamente e depois de maneira mais informal. Tecnicamente nós temos hospital de baixa, hospital geral, hospital tipo 1, hospital tipo 2 e hospital tipo 3. Nós éramos um hospital de baixa, passamos por hospital geral, classificações oficiais. Certo. Passamos por hospital geral, estamos hospital tipo 1, vamos até o início de 2019 para o hospital tipo 2 e paramos aqui. Por que nós não vamos, mas por que nós não vamos para tipo 3? Porque nós não temos uma região para atendermos, por exemplo, um transplante de coração. Entendi. Se nós já temos o serviço de alta complexidade instalado ali. Isso é para hospital tipo 3 ou 4? Exatamente, tipo 3. Tipo 3. Que seria o ápice. Nós vamos a tipo 2. Hoje o nosso hospital tem o tamanho do hospital em número de leitos do Hospital Santa Catarina de Blumenau, por exemplo. Nós tínhamos um hospital com 46 leitos, temos um hospital contando com a UTI de 110 leitos e vamos para 138 leitos. Então nós já temos essa comparação. Se a gente pensar em projeto de 0 a 10, 8. Hoje, em projeto. Aquele projeto que a gente desenhou, porque para o nosso projeto agora o que nós precisamos? Acabar o TEINEL, acabar o novo centro cirúrgico e trazer um aparelho de ressonância magnética que a gente já está namorando para trazer para o município. E deixar ele habilitado nas altas complexidades. Aquilo que nós desenhamos, junto com todos os envolvidos lá em 2011, que foi apresentado, é o que precisa para fechar. E daí nós temos algumas questões que adicionaram a questões prioritárias, como por exemplo, a nossa lavanderia, a cada enchente, e a gente está escapando já há bastante tempo, ela bota 1,80 m dentro, nós temos que desmontar aquilo que dá, tirar motor. Então, os próximos emendas parlamentares e valores vão para essa direção. Bom, para que a gente possa fazer um patamar elevado no fundo do hospital, levar manutenção e lavanderia para esse patamar, para que a gente não tenha a perda Então, até 2020 acaba esse ciclo de crescimento. Esse ciclo nós devemos acabar e daí trabalhar. Richard, eu não posso deixar de falar o seguinte. Em meio a toda essa situação agora, envolvendo o seu nome e a correlação que fizeram, algumas pessoas aproveitaram a rede social, inclusive, para fazer algumas denúncias e dizer que houve o caso de uma senhora que lamentavelmente perdeu um bebê, e isso ficou marcado também. Que tipo de resposta você dá a essas pessoas que tiveram acidentalmente problemas, perda de vida, que é o mais importante, né? E momentos em que não foram bem atendidos? Como é que vocês administram isso para a gente fechar essa questão? Carlos Henrique, todas as intercorrências que existem dentro do hospital são tratadas de maneira ética e profissional. Nesse caso especificamente dessa bebê, nós instauramos já na terça-feira que se passou uma sindicância interna administrativa, notificamos o diretor técnico e clínico e notificamos também o conselho de ética, e deve estar fechando, se não fecharam ontem, na sexta-feira, deve estar fechando hoje, no sábado, mais tardar na segunda, essa sindicância, para a gente analisar prontuário, fazer tudo isso. Isso são os diretores. Para chamar a responsabilidade. Para chamar a responsabilidade e até dividir a responsabilidade. Hoje as nossas principais reclamações, elas estão no pronto-socorro, principalmente por conta da demora e do volume de pessoas que nós atendemos. Quantas pessoas, rapidamente? São mais de 60 mil pessoas por ano. Só crianças são mais de 15 mil por ano. Inclusive no dia 12
no dia que eu fui detido, nós tínhamos uma reunião às 8 horas da manhã marcada com o secretário de saúde, com o prefeito, e essa é uma preocupação que essa semana não deu, mas na próxima semana, agora já corrente, a gente já vai trabalhar em cima disso para encontrar saídas, porque é muita gente, nós não temos, a estrutura física e humana já não comporta mais atender tanta gente, e quando há muita gente, está mais suscetível, algo não sai bem, a falhas, ou a pessoa ficar incomodada principalmente com o tempo de espera, e é uma coisa que nós estamos trabalhando. A nossa resposta de porta adentro, que a gente chama do hospital, da internação, das cirurgias, ela tem 98% de resolução e de satisfação. Nossa resposta no pronto-socorro, como em qualquer pronto-socorro do estado e do país, né, quem tem Unimed que vai, eu não tenho, mas quem tem que vai, a gente vê esses relatos, fui lá, esperei 2 horas, esperei 3 horas, não foi assim. Então, hoje a gente está trabalhando muito nessa questão de tentar resolver. Precisamos aumentar o pronto-socorro, a prefeitura vai ter que ter alguma unidade com um horário estendido até às 10 da noite, por exemplo, para segurar um pouco dessa demanda. E no momento oportuno eu quero te mostrar os gráficos, por que na segunda-feira nós temos o dobro de pacientes de terça, por exemplo, é uma coisa que não dá para se explicar muito bem, né? Então eu acho que tecnicamente a gente consegue falar disso. Tá bom. Christian, muito obrigado pela entrevista, é um prazer te ouvir. Obrigado, Carlos Henrique. Eu acho que foi importante você esclarecer a opinião pública, fatos, detalhes, espero que você não tenha omitido absolutamente nada e que tenha, de forma transparente, deixado à comunidade tudo o que precisava ser esclarecido. Espero, Carlos Henrique, que a comunidade fique tranquila. Agradeço todas as pessoas que vêm nos incentivando durante essa semana. Eu acho que essa página vira, né? Assim que saírem as conclusões, a imprensa vai ser movimentada, até por mim mesmo, para que eu sou o principal, quem principalmente é interessado em fazer com que isso se resolva. E cuidem, isso eu peço para a comunidade, cuidem do nosso hospital. Cuidem verdadeiramente. O hospital é de vocês. O hospital não é do Richard. E se alguma coisa respingou em mim, foi involuntário. Eu lamento, não peço desculpas porque não há de se pedir desculpas, mas lamento por eu ter colocado a nível estadual, pelo menos, o nome de Timbó. Né? Lamentável, mas eu e minha família também sofremos bastante, mas eu estou forte e acreditando, e os projetos para Timbó relacionados à saúde continuam, eu vou estar à frente, vou estar trabalhando com todo esse pessoal maravilhoso que nos acompanha. Esse foi o Richard Chocek, nosso entrevistado no sábado aqui na página 2, uma reportagem, uma entrevista de esclarecimento. Já aproveitamos para projetar alguma situação também do Vidas, que continua, do hospital, que continua, toda essa situação depois de uma polêmica muito grande. Olha, foi um prazer tê-los na audiência da página 2 nessa manhã. Queria desejar a todos um excelente final de semana. Sábado que vem, essas pessoas que fazem a diferença, essas personalidades que são marcantes no Vale do Itajaí, são o nosso objetivo e, por certo, uma outra vai estar aqui com a gente. Tenham todos um bom sábado, um bom domingo e até a semana. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário, para você guardar com carinho grandes momentos.
Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.